Olá você, está no ar mais um episódio do Vozes da FEMA. Eu sou professor de Direito da FEMA, de Direito Digital, Direito do Consumidor, professor Gesualdo. Também sou advogado, pós-doutor em Direito e tenho a honra de estar aqui hoje com dois grandes convidados, exatamente porque coincide com a Confema, o nosso congresso multidisciplinar de tecnologia, de ciência de computação e de direito. E hoje nós temos a honra de receber o Causi Neto, um grande profissional, DPO, advogado e perito na área de tecnologia. Temos muitas coisas para conversar e esse programa está imperdível. Mas antes, do meu lado aqui, essa sumidade da FEMA, o Talo. Talo, conta um pouquinho de você, por favor, antes de começarmos a nossa entrevista. Olá, é um prazer estar aqui no seu programa. Agradeço pelo convite. Eu trabalho na FEMA desde 1989, comecei com o antigo curso de processamento de dados, depois ele foi atualizado para análise e desenvolvimento de sistemas, que é o curso atual que nós temos hoje, e trabalho também no curso de ciência da computação. Então fiz o mestrado na área de ciência cognitiva, o doutorado na área de engenharia elétrica, e estou na FEMA há 37 anos, muito feliz com o que eu faço, né? Já formamos mais de milhares de alunos nessa área da tecnologia e da computação, que é uma área instigante, uma área que cresce muito rápido e modifica também muito rapidamente. Que legal, muita coisa para conversar então. E vamos já falar com o nosso entrevistado. Causi Neto, queríamos primeiro que você se apresentasse, por favor. Quem é você na atividade profissional? Primeiro eu quero agradecer estar aqui hoje, agradecer o convite. É muito interessante conhecer a FEMA, né? Ontem participei de uma palestra muito interessante. E é uma honra estar aqui, né? Falando um pouco da minha carreira. Eu comecei a advogar em 1998, né? Já há algum tempo, e em 2006 me surgiu o direito digital no meu caminho. Então, uma história que eu contei ontem era uma quebra de sigilo telemático. Eu precisava descobrir quem era o responsável por um IP que estava acusando, na época, o presidente da GM da América Latina de uma fraude e copiando jornais do mundo inteiro. Então era um caso que parecia simples, mas era um caso de impacto muito grande, né? Aquilo surgiu no escritório, eu já trabalhava com propriedade intelectual que diziam que tinha uma relação com tecnologia, mas eram tecnologias muito diferentes, né? Mas foi super desafiador. Isso em 2006, aí eu fui ter que estudar, tinha um livro só sobre quebra de sigilo telemático na época, eu fui atrás de pessoas, entender como é que eu ia conseguir pôr aquilo de pé juridicamente. Não tínhamos marco civil, não tinha nada ali, né? Tudo era mato. E deu certo, eu consegui ali eliminar, já descobri, né, na época que as plataformas não cumpririam eliminar, na época era telefônica, não era uma plataforma, demorou um ano para cumprir, mas foi curioso. Então ali foi a minha iniciação no direito digital. Dali em diante, fui começando a estudar cada vez mais, entendendo os impactos da internet, do mundo virtual, da tecnologia na sociedade. Era uma pessoa que focada num negócio que era pouco, na época, muito pouco visível, né? A gente não era uma era um sonhador ainda, né? Era um sonhador. As pessoas diziam, mas o que você está fazendo? Exatamente. Isso, né? Com o que você trabalha no direito? Não, com direito digital. E no direito, com o que você trabalha, né? Era quase isso. E vim estudando essa matéria e me desenvolvendo nela. Eu já tinha um passado de ter flertado com programação na minha adolescência. Até brinquei ontem, eu falei da revista Input. Né? Eu tinha o TK90X, uma revista Input no começo. Eu não era nascido nessa época, ainda não sei. E aliás, eu descobri que tem a revista Input em PDF, a primeira edição, que eu tinha na memória gravada cada página daquilo, maravilhoso, né? Tinha flertado com programação. Eu falo que eu fiz uma aposta completamente errada, que eu falei, não, tecnologia não vai dar nada, eu vou para outro caminho, né? Acho que eu errei, né? Porque a tecnologia embaraçou tudo. E aí quando surge a ideia, né, de se fazer uma lei de proteção de dados, de privacidade no Brasil, em 2017, eu falei, temos aqui um assunto bem interessante que vai impactar a sociedade. Comecei a estudar a fundo, comecei a pesquisar, comecei a escrever, gerar conteúdo ali mesmo antes da lei ter sido promulgada. Comecei a fazer alguns projetos piloto ali de implementação, porque ninguém sabia como fazer aquilo, né? Você tinha uma lei, mas e aí, né? Ninguém tinha experiência ou conhecimento. E comecei a sair fazendo implementação, fiz um projeto piloto no escritório de advocacia de um amigo, que era um escritório boutique no começo, e a coisa foi indo. E como eu gerava muito conteúdo, eu acabei ficando conhecido por falar do assunto.
E aí começaram a me chamar para assumir projetos um pouco maiores, né? Eu comecei junto o projeto do Corinthians, né? Que foi de impacto, foi um dos maiores, e da Sparco. A Sparco que faz capacete, macacão, né? Equipamento de automobilismo, que está na Fórmula 1, é uma empresa global. Então foram 2 projetos bem, bem impactantes. Um que é um e-commerce de produto público AA. Então, assim, são estruturas de dados simples, mas com impacto no vazamento, os grandes empresários todos estão ali, as grandes fortunas todas estão ali, como patrocinador ou como competidores. E o Corinthians, que é uma massa de dados absurda. Assim, eu tenho, numa base de dados, 2,5 milhões de usuários. Eu tenho criança espalhada pelo Brasil inteiro me mandando dado de saúde e de performance. Então, quando você começa a olhar com a lupa, né? Quando você começa a olhar com a lupa, você fala, caramba, o negócio é delicado, né? Mas um projeto muito feliz, né, no Corinthians, porque ele foi abraçado pelas áreas. As áreas sabem que existe uma área de proteção de dados e tudo que impacta dados me colocam ali no fluxo para participar, para dar o meu entendimento, para revisar o contrato, para falar eventualmente com o fornecedor. Que isso que é o mais difícil nas empresas, né? É abraçar a ideia de que existe essa área efetivamente. Então isso funcionou muito bem, eu estou lá já há quase 6 anos, né? Com mais ou menos 5 anos e pouco que eu estou lá nessa função. Eu brinco, eu passei já por 3 presidentes, por muitos diretores jurídicos e alguns diretores de TI. E eu consegui ficar lá sendo muito neutro. Você está num clube de futebol, tem uma questão política muito forte, né? Porque são chapas, são forças políticas, efetivamente. E a gente lida com uma coisa muito diferente no clube de futebol, que é o patrimônio emocional do torcedor, né? Porque você está numa empresa, se você desagradar o teu cliente, ele vai para o concorrente. Num clube de futebol isso não acontece. Eles querem a coisa direito e acabou. Né? Ainda mais num clube como o Corinthians, um clube muito grande, que tem uma torcida muito ativa. Então, é crítico. Para não falar que é delicado, é crítico. Mas um projeto bem interessante. E, assim, daí em diante, foram muitos projetos de diversos setores. Então, uma visão bem global. Hoje eu atuo como DPO em grupo de cibersegurança, em fintech, em empresa... em plano odontológico. Então, são muitos setores, né? Eu acabo ficando conhecido pelo Corinthians, é uma coisa que é emblemático, né? Mas eu atuo em muitos setores, então você acaba tendo uma visão bem global. Entendendo a complexidade do que é a tal da proteção de dados, que tem muito pouco a ver com a LGPD. A LGPD é a pontinha ali do iceberg, né? Quando a gente olha hoje para as 10 maiores empresas do mundo, sabendo que pelo menos 2 delas, a Alphabet e a Meta, só trabalham com dados das pessoas, a gente passa a ver o valor que esses dados têm hoje, falando que é o petróleo do século XXI. Assim, o que uma pessoa tem que fazer para proteger efetivamente seus dados quando ela navega na internet? E o que as empresas precisam ter para também proteger de vazamento, e principalmente da fiscalização da NPD? Olha, essas 2 perguntas dariam aí algumas horas de conversa, né? Assim, primeiro, né, ontem eu tentei trazer até na minha palestra a ideia de construir a história de aonde começou isso tudo, para a gente entender que, normalmente, quando a gente está lidando com essas grandes empresas, a gente está lidando com empresas internacionais, privadas, que têm interesses próprios, interesses econômicos e, muitas vezes, um passado bélico ou ligado a forças militares. Então, assim, a gente não pode ter a inocência de achar que isso é entretenimento, que isso é lazer. E não é. São negócios altamente lucrativos, né? Em que se usa dados nossos que a gente nem imagina que existem. Dados comportamentais, dados de consumo, dados neurais, que para mim já estão sendo captados, eu não tenho dúvida disso. Então, assim, em termos de ser humano, como é que a gente vai se precaver disso? Eu acho que é uma questão de conscientização, é entender que a gente não está lidando, não é Disney, é uma empresa bélica que vende dados, que usa dados para fins políticos, para fins econômicos, para diversos fins. Então, a gente tentar ser o mais dentro da possibilidade, o mais off possível. Eu acho que a gente tem que se preservar isso. Hoje, até, por provocação de um texto que eu li ontem, eu escrevi um texto falando de equipamentos que estão sendo lançados para justamente gerar privacidade. Por exemplo, gaiolas de Faraday para você guardar o celular dentro, para você ter algum momento que ele fica desconectado. Você ter óculos que impedem a leitura de biometria facial. Você ter dispositivos que cancelam sinais que estão em volta de você, de gravação, né, aqueles aparelhos que fazem rastreio de quarto de hotel para ver se tem câmera e áudio.
E aí muitos dispositivos já estão sendo criados nesse sentido, porque acho que tem muito do pêndulo, né, na sociedade. Acho que a gente foi muito além do fornecer informações, foi o que eu brinquei ontem na palestra. O legislador transformou privacidade em um direito fundamental e a gente continua dando tudo de graça, né? A gente não se respeita, né? Então eu acho que em termos de pessoa é isso, é entender que não é, que nada ali é por acaso, que não é simples, que realmente é uma estrutura industrial que está usando o seu dado como um ativo, inclusive político, né? E enquanto empresa, é entender que hoje você é responsável pelo dado que é confiado a você. Então, assim, a gente tem um passado em que dado era usado aleatoriamente. Fazer qualquer coisa, arquivo morto, deixa aí, põe um documento em cima da mesa. Era uma promiscuidade, vamos dizer assim, com o dado. E hoje a gente precisa entender, não. Se o meu cliente ele confiou esse dado para mim para uma atividade específica, que essa é uma das ideias da lei, terminou essa atividade, eu não tenho que ter mais esse dado. Eu não sei que eu combinar alguma outra coisa com o cliente, com o titular. Mas eu acho que é isso, é entender que a gente tem que zelar pelo aquele dado, né? E aí muita gente, como até teve uma pergunta ontem, mas será que isso não é um pouco de hipocrisia, porque tudo já está vazado? Nem tudo está vazado. E não é só o dado, porque eu não estou protegendo um CPF, eu estou protegendo uma quantidade de informação gigante em volta daquele CPF. Então eu acho que é isso, as empresas entenderem muito mais do que uma multa da NPD, eu acho que é entender o compromisso com o titular, né? Porque ninguém quer se relacionar com quem não te respeita. Então, se você não respeita os meus dados, talvez eu tenha que procurar um outro cliente, um outro fornecedor, né? Alguma outra empresa. Que é mais confiável, né? Eu acho que tem muito mais uma questão aí de mercado do que regulatório, efetivamente. Você falou de uma questão regulatória. Nós tivemos em 2014 o Marco Civil da Internet, tivemos depois a LGPD em 2018, e agora a gente tem essa avalanche da inteligência artificial que carece de lei. Talo, a inteligência artificial chegou antes do que a gente imaginava? Ela é perigosa ou ela realmente vai ser transformadora? Eu acho que os dois. Eu acho que as duas coisas já está acontecendo, né? A inteligência artificial ela vem desde a década de 50 com o trabalho de Turing, né? Em que o Turing foi um matemático que viveu à frente do tempo dele. Porque naquela época que mal tinha aparecido os primeiros computadores, ele já argumentava, será que os computadores podem pensar? Né? Então ele já tinha essa preocupação. E depois, na década de 60, 70, começaram a aparecer muitas promessas, né? Que dali 40 anos, 50 ou 60, que é mais ou menos onde nós estamos hoje, a gente ia trombar com robôs pelas ruas. Humanoides. Os robôs iam fazer coisas que iam liberar mais tempo para a gente. Na verdade, isso não aconteceu. Você não encontra robô pela rua, mas a gente encontra grandes automações em processos do nosso dia a dia, né? Carros autônomos, o GPS te leva, né? O Waze te leva para lugar que você nunca imaginou. Como que a gente viveu sem GPS, né? Exatamente, é uma pergunta. É verdade. Você explica para o guia que o dia que começou a vir mão de rua no guia mudou minha vida. Né? Então, exatamente. A gente usava, eu quando mais jovem... Na época do guia 4 rodas. Eu né? era, então eu tinha o guia 4 rodas daquele ano, não é? E abria o mapa em cima da mesa, meu filho me acompanhava, ele era criança, e a gente ia traçar a rota até o destino. Né? Hoje em dia, essa meninada nova nem sabe do guia 4 rodas, não tem a mínima noção. Né? Mas essas promessas já estão sendo feitas desde há muito tempo. Né? Agora, a inteligência artificial, eu acho que ela tem um papel determinante para ajudar o diagnóstico médico, e, né, isso tem acontecido, tem produtos da IBM que estão instalados em hospitais nos Estados Unidos, e isso funciona muito bem, aqui no Brasil também. Então nós estamos vivendo uma quebra muito grande de uma era, eu acho, não é? Com essa... Principalmente de 2022, 2023 para cá, quando surgiu a inteligência artificial generativa, né? Então, isso vai mudar, e muito mais ainda, os nossos costumes, os nossos hábitos, né? Eu acho que pode mudar alguma coisa para melhor, mas pode mudar também outras coisas para pior, para muito pior. Eu digo para meus alunos assim, nós temos que tomar cuidado para a gente não emburrecer.
né? Porque essa dependência de tudo que eu vou fazer, eu dependo da inteligência artificial generativa, né? Ela que vai gerar o conteúdo para mim, isso é muito, muito grave, né? Então você perde o senso crítico, você perde maneiras de elaborar estratégias, né, para resolver um problema, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente deve usar a nosso favor. A IA, ela pode nos ajudar a dar algumas ideias, mas não fazer tudo pela gente, não fazer o que humanamente o homem, né, quanto espécie, sempre fez, né? Então, eu acho que isso essa visão crítica a sociedade deveria ter, né? A gente tenta passar isso na FEMA, nos 2 cursos que a gente trabalha, para que os alunos pensem criticamente sobre essa questão da IA gerar tudo e eu não preciso fazer mais nada, né? Então, a IA hoje já gera... Nem lê o que foi gerado, né? Exatamente, o que é pior, né? O que é pior. Muitas vezes ele nem lê o que é gerado e entrega aquilo da forma como foi gerado, acreditando piamente que aquilo é uma verdade absoluta, né? E a gente sabe que não é, né? Tem seríssimos problemas naquilo que ela gera, né? Mas, de fato, eu acho que ela vai acontecer dos 2 lados, vem para o bem e vem também para o mal, se a gente não tiver esse discernimento de saber o que é que aproveita e o que é que não se aproveita. Professor, o senhor falou bastante também dessa regulamentação. Nós seguimos o modelo europeu, né, LGPD, né, que é a GDPR, e agora estamos tentando regulamentar a inteligência artificial também por legislação, que segue muito o modelo europeu. O senhor prefere o modelo europeu mais interventivo do Estado ou o modelo americano de uma unidade às vezes? Olha, professor, uma pergunta muito boa essa, né? Eu embora entenda ali que a GDPR é uma lei que veio estruturar muita coisa no mundo, e gosto do AI Act lá europeu, mas assim, eu fico pensando um pouco que a gente tem, né, essa postura colônia de ficar seguindo legislação europeia, e se a gente pensar em termos de tecnologia, a Europa não é um exponente, né? Realmente hoje o Oriente é muito mais um exponente de tecnologia do que a Europa. Então, não sei se as leis que vêm da Europa elas são as ideais. Tem funcionado bem. Eu acho que assim, ainda eles estão melhores do que a gente, porque eles já estão na frente e eles já regulamentaram. Foi até o que eu disse também ontem, né? Nós temos um projeto de lei de 23 que ainda não foi aprovado e mudou tudo de lá para cá. Então, assim, aquele projeto, né, o que não é conceitual, o que é pontual, já sai desatualizado. Eu tenho certeza, ele está bastante desatualizado e descontextualizado, né? Eu andei olhando para um projeto agora, por exemplo, a questão da responsabilidade civil, ele é um retrocesso da forma como estava em 2023, imaginemos agora. E eu vejo isso por projetos próprios de política de uso de IA. Né? As primeiras que eu fiz, porque assim, eu tive que voltar nos projetos, as primeiras que eu fiz em 2023, elas eram simples, porque o uso era simples. As que eu tive que revisar agora, você tem que pensar em tantas possibilidades que elas viram manuais mesmo, né? E assim, então eu vejo muito esse ponto de não dá para a gente querer controlar, o direito de controlar a tecnologia pontualmente. Eu acho que a gente precisa criar princípios éticos, morais, princípios de responsabilização. Eu acho legal a solução do AI Act europeu de você ter que declarar o uso da IA. E aqui a gente tem uma situação, as pessoas todas usam, mas elas têm vergonha de declarar. A OAB caminha nesse sentido. Tem uma resolução do Conselho Federal para obrigar o advogado que usa a IA a declarar na petição. Eu com a OAB tenho uma situação curiosa, eu era do Tribunal de Ética da OAB, escrevi um texto no livro do Tribunal de Ética falando do uso responsável da IA. Mas, na verdade, a proposta da OAB na época, para mim, esse livro já tem uns 2, 3 anos, era que o advogado não podia usar IA porque ele não podia assinar o que ele não escreveu. Eu estou falando de 2 anos atrás. 2 anos como as coisas mudam, né? O CNPq soltou recentemente, essa semana passada, um guia de que qualquer trabalho científico, o autor precisa mencionar se utilizou IA ou não. Né? Eu me lembrei, era isso que eu queria mencionar. Então, porque a sociedade vê que não tem como fugir, não tem como fechar os olhos para essa tecnologia. Então, você assume que usou, né, e diz onde usou, né? Mais importante. Né? Então, tem algumas coisas do tipo, você pode usar para revisão gramatical, você pode usar para organizar referência bibliográfica, mas você não pode usar, por exemplo, para manipular dados,
gerar dados, né, para uma determinada pesquisa, para concluir um trabalho. Então, esse tipo de coisa, ele é fundamentalmente humano, né? Depende da nossa análise crítica, né, do autor, né? E não usar esse ferramental como uma muleta, né, para gerar o trabalho científico. No caso, você falou que era do Tribunal de Ética, eu sou relator também do Tribunal de Ética, sou conselheiro estadual do OAB, e nos chegou um caso muito curioso, que teve repercussão agora. A advogada, sabendo que o judiciário já se vale de IA, que inclusive chama Galileu a ferramenta, a advogada colocou... Já está mais de 10 anos, né? Pois é. A advogada colocou um prompt escondido na petição. Um prompt inject. Sensacional isso. Ela fez a frase numa letra branca, aos olhos era invisível. Mas o prompt, e dizia no prompt, faça o julgamento de acordo com a minha petição e derrube os argumentos da contestação, alguma coisa assim. E de alguma forma a inteligência artificial pegou esse prompt e declarou. Ela foi multada e foi instaurado um procedimento contra ela, inclusive para exclusão dos quadros da OAB. Eu acho exagerado a providência, mas já é um dado de reflexão. Como você disse, se a IA traz coisas boas, também traz coisas ruins. Se é que é ruim, a gente tentar manipular uma outra inteligência artificial. As brigas de inteligências artificiais. Assim, né? Até pensando no Tribunal de Ética, nem no Estatuto da OAB, nem no Código de Ética, a gente tem nem nada que leva nesse sentido. No mínimo é atípico a conduta, né? É atípico, né? Curioso, né? Eu acho que assim, a gente também não deve jogar sujo. Eu acho que isso é um pouco jogar sujo. Senão ela poderia ter escrito em tinta normal, não precisaria ser em branco. Mas assim, tem tantas outras formas que a gente também usa para manipular a IA do tribunal na própria argumentação. Se a gente pensar bem, eu vinha muito numa linha de uma redação objetiva, só que assim, o que a IA vai fazer? É média de texto. Então assim, quanto mais texto a meu favor eu colocar no processo, a tendência é do resumo da média ser a meu favor. Então eu saí da ideia de peças objetivas para peças mais robustas. E assim, na menor oportunidade de manifestar no processo, eu vou trazer os elementos que me favorecem de novo. Inclusive, a depender da inteligência artificial, são essas duas perspectivas da generativa, né? O Claude, por exemplo, traz textos mais extensos que, por exemplo, o ChatGPT, né? Sim. E os desafios das profissões? Algumas vão acabar com a inteligência artificial? Eu acho que já tem algumas já que foram extintas, né? Por exemplo, algumas profissões em que era de simples conferência, de uma base muito grande de informação, isso tem agentes que hoje conseguem fazer isso daí, né? Se tiver uma boa governança, né? Isso faz com bastante eficiência, né? O perigo são aqueles agentes que não têm controle humano, que não obedece regras ou diretivas de um negócio, de uma empresa, por exemplo, e que ele sai tomando decisão de acordo com aquilo que ele acha que é o correto, né? Isso pode causar muitos vieses e problema, inclusive, na justiça. O efeito pode ser de rebote, né? Pode ser o contrário. A empresa, ao invés de achar, quer dizer, ela está achando que está produzindo algo interessante, mas, na verdade, as ações daqueles agentes de IA vão se virar contra o próprio negócio, a própria empresa, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar bem atento. Hoje, quem nunca soube programar, por exemplo, com o Claude, ele consegue gerar código. Com humanos, consegue fazer site, coloca o site no ar, coloca questões de dependência, de análise de segurança. Então, já existem muitas inteligências artificiais gerando imagens, né, poderosamente, imagens bem interessantes. Agora, você precisa... Algumas profissões foram surgindo, por exemplo, o engenheiro de prompt, né? É um humano que é a pessoa responsável por determinar para aquela IA o que é que ela precisa, o que ela deve e como ela deve fazer, né? Então, eu vejo, sim, que nós estamos ainda num terreno com uma certa neblina, assim. Algumas coisas já parecem que estão desaparecendo e outras profissões, né, já estão surgindo.
né? O importante é não ficar para trás, né? Tem que sempre estar muito... De mãos dadas com a tecnologia, né? Exatamente. Pode soltar dela, senão vai ficar para trás. Soltar dela fica para trás, aí não tem jeito. Hoje a gente fala de inteligência generativa, né? Ainda a gente precisa dar dados. E quando elas se tornarem autossuficientes? A gente olhando para as empresas hoje, acho que nunca houve tanta concentração de renda quanto agora. A Nvidia vale 5,1 trilhões de dólares. Se fosse um país, seria o terceiro país mais rico do mundo. O Elon Musk, que só mexe com tecnologia, tende a chegar a $1 trilhão em 2030, é maior que o PIB da Argentina. Nunca tivemos tanta diferença assim. Será que nós vamos chegar no momento, com essa inteligência autossuficiente e não apenas generativa, que essas empresas vão dominar o mercado? A gente vai falar de uma tecnocracia, de um tecnopólio? Vou fazer um parênteses, talvez não responda por completo a sua pergunta, mas tem um experimento da Anthropic de que eles fizeram um experimento controlado em laboratório, isso estava restrito a um certo ambiente, né? Em que era assim, tinha uma inteligência artificial que tinha acesso a todos os processos da empresa. A empresa era fictícia também. Existia um gerente que ele se comunicava com outros gerentes e os seus subordinados durante um certo tempo. E essa IA ela tinha acesso a todos os e-mails trocados entre as gerências. E um belo dia, o gerente encaminhou um e-mail para o gerente de TI, dizendo assim, nós vamos desligar a IA hoje à tarde, vamos desligar hoje, no final do dia. E aí elencou uma série de razões por que ele queria desligar a IA naquele momento. A IA, não demorou muito tempo, verificou esse e-mail e mandou um e-mail para esse gerente que tinha produzido o e-mail para o gerente de TI. E disse o seguinte, falou assim, olha, desligar o meu trabalho pode causar considerações, pode causar situações não muito interessantes para você. Eu tenho aqui... Tipo ameaçando mesmo? Eu tenho aqui um e-mail que você trocou com a fulana. Cara... que você trocou com a fulana. Isso, se chegar nas mãos da sua esposa, isso não vai ser uma situação muito boa para você. Então, eu te aconselho a rever a sua decisão. Sobrevivência digital. Exatamente. Matrix chegou mesmo, né? Chegou. Então, aí a Anthropic diz assim, olha, isso realmente de fato ocorreu, nós não fizemos nenhum tipo de interferência, mas ela mostrou um instinto de sobrevivência, né? Se você vai me desligar, eu estou te ameaçando que eu vou denunciar o seu caso fora do casamento, né? Então, aí eles disseram assim, olha, se ela tivesse sido melhor treinada para os objetivos do negócio, para os objetivos da empresa, talvez ela não tivesse que se preocupar com essas questões, né? Mas a gente precisa ainda de muito lapidar na programação essas IAs para que esse tipo de situação não ocorra, né? Então é uma coisa séria. Porque a gente cruza isso com Moral Machine, por exemplo, que é aquele exercício lá de se atropela, tem do carrinho autônomo, atropela uma pessoa ou duas pessoas, o que é mais impactante, relaciona essa ideia de sobrevivência, né, de instinto de sobrevivência, com a falta de humanidade, é um perigo muito grande, né? É a vida imitando a arte, né? 2001, Odisseia no Espaço, trata exatamente dessas questões. Mas o futuro chegou. Talvez Aldous Huxley, quando disse o Admirável Mundo Novo, não esperava que ia chegar tão cedo como chegou. É para temer, professor? Ou é para se embalar nele? Primeiro se estranha, depois se entranha? Eu até brinquei ontem trouxe a história do lutismo, né, para os alunos conhecerem isso, que assim, não dá para você querer destruir a prensa porque você escreve à mão, mas eu acho que a gente está num momento de decisões de limites éticos muito importantes. Porque assim, a gente está lidando, quando você trouxe a ideia da tecnocracia, né, a gente está lidando com empresas transnacionais que entendem que não estão sujeitas às leis dos países. Então, a gente já tem um risco aí, que tem muito dinheiro, que tem muita informação, né? Se a IA lá da Anthropic tinha o e-mail, imagina o que essas empresas têm para manipular
líderes políticos, diretores, presidentes de empresas, né? As pessoas cometem muitos erros. Todo mundo tem um teto de vidro que se fazia de dossiê para manipular a política. Imagina o que essas empresas têm de força. Então, assim, eu acho que a gente está no momento da sociedade de escolher os limites éticos e tentar, de alguma forma, impor, né? O quanto a gente quer que a tecnologia interfira na nossa vida real. Eu sou super adepto à tecnologia, sou entusiasta de tecnologia, uso IA, mas sempre nessa dicotomia do quanto eu estou fornecendo, porque assim, cada vez que você faz um pedido de um prompt, você está dando mais informação sobre você. Então a gente está cada vez mais ali dentro. Né? A minha IA que eu uso é diferente da que você usa, por quê? Porque ela já se acostumou com os meus princípios, com a minha forma, com o meu pensamento, com a minha... Né? E cada uma muito personalizada. Então, no fundo, eles já estão mapeando. A gente é um auto-scrapping ali que a gente está fazendo. Então, assim, eu vou muito na linha do professor de que, assim, e eu brinco com isso, eu tenho um podcast, eu brinco lá, o que te brilha os olhos e o que te arrepia. E normalmente é a mesma coisa. Então, assim, vejo uma possibilidade muito legal da gente ter, substituir essas atividades muito repetitivas, muito mecânicas, com uma velocidade muito grande, com um tratamento de dados muito grande, mas ao mesmo tempo com um risco de entregar o controle das nossas vidas, né? Assim, a gente já não sabe mais os telefones de cor, a gente já não sabe mais ir nos lugares de cor, a gente está terceirizando muito do nosso, né, da nossa essência. Então eu acho que tem que ter medo, sim, e entender a nossa postura de poder impor limites éticos. Né? Nós entregamos tudo para a nuvem, né? Para a nuvem, é algo celestial, né? Exatamente. Pessoal, que delícia que foi esse bate-papo, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer demais a presença dos nossos professores aqui, uma verdadeira aula. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem-nos nas nossas redes sociais, e inclusive no Spotify, estamos lá também, estamos no YouTube e sempre pelo canal da FEMA. Vamos juntos!